Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com o professor, doutor, ex-secretário de Estado da Educação, escritor, historiador, Douglas Aprato Tenório, considerado um dos filhos mais ilustres das terras dos Caetés. É presidente de honra da Academia Miguelense de Letras e Artes, como também vice-reitor do Centro Universitário SESMAC. Professor Douglas, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tanto para a gente, não é, que faz a TV Assembleia, como também para os telespectadores que têm essa oportunidade de agregar conhecimento através de suas entrevistas. Inicialmente, nos fale sobre essas mediações que o senhor tem feito em mesas redondas com temas diversos lá no SESMAC. Agora, em março, houve um bate-papo, né, uma mediação sobre o exemplo da arquitetura do caos, o perigo das redes sociais. Inicialmente, como o senhor avalia essa iniciativa e a resposta do público que participa? Bom, se você me permite, eu quero renovar aqui o meu agradecimento de estar mais uma vez. Sinto até saudade quando passa muito tempo, né? Porque estar frente a frente com uma pessoa inteligente como você, Gorete, é sempre uma alegria, sempre um prazer renovado e trazendo à baila temas importantes da nossa comunidade. E você é muito generosa nos seus elogios. Eu sou apenas um professor do interior que conseguiu se graduar, fazer seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado e foi gestor público de educação durante toda a sua vida, do colégio municipal, do colégio estadual Moreira e Silva, professor e cheguei a dirigir a Secretaria de Educação e Cultura e eu, inclusive, preparei a Secretaria de Cultura para ser independente, né? E as pessoas sempre chegavam aqui me criticando, você, como é que você perde poder? Eu digo, eu não estou aqui por poder, eu estou aqui para prestar serviço. O senhor, Então, na verdade... é um prazer estar e diria a você, com relação à pergunta em si, é que eu dirijo com o Dr. João Sampaio o Centro Universitário SESMAC, que fez 50 anos no ano passado, e procuro exatamente imprimir, com o aval do nosso reitor, João Sampaio, exatamente a qualidade acadêmica, a amplitude acadêmica na sua maior extensão. E, além de artes plásticas, além de inovação, além de ação pedagógica constante dentro e fora do SESMAC, inclusive nas populações mais vulneráveis, exatamente trazer também a discussão de assuntos pertinentes e conjunturais, porque passa a nossa sociedade hoje digital. E nós fizemos, o ano passado, em dezembro, um trabalho dessa natureza sobre a guerra de Israel com o Hamas, né? Sobre exatamente essa questão que tem penalizado os palestinos, na verdade. Que uma guerra de muitas mortes, de muita tristeza. E então nós exatamente trouxemos esse assunto à baila e foi muito bem recebido, muita gente, o auditório lotado, as pessoas queriam saber exatamente as origens. E assim foi feito. E continuamos este ano e temos uma grande programação até o final do ano com um debate exatamente dessa natureza, quer dizer, diferente, mas dessa natureza de importância conjuntural, importância do que a sociedade atravessa, a sociedade do mundo, né, internacional e aqui na Alagoas, sobre a questão da arquitetura do caos, que é a questão das redes sociais, que é uma coisa que está na ordem do dia. Nós sempre utilizamos, eu estou aqui com meu celular guardado, mas antes estava lá trabalhando, é um instrumento de trabalho, é um instrumento também de relações familiares, né, de tudo que a sociedade hoje, tudo que o homem precisa hoje, ele utiliza a rede digital, o seu celular, o seu computador. Mas, além dessa coisa positiva e altamente importante para o homem do século XXI, tem o outro lado também, né? Tem
outra face da moeda, que é exatamente a fake news, é exatamente você fazer a chacota com o outro, né? Pessoas que se desesperam, entram em depressão, muitos se suicidam, né? Quando você começa a fazer um tipo de mega bullying digital que não é apenas da pessoa que faz isso com o outro, se estende para um número enorme de pessoas pelas redes digitais. Então foi um debate também muito importante. Eu fui o mediador e tive que cortar, a certa altura, da discussão, porque era uma pergunta, ele trouxe efetivamente como o primeiro de Israel, e então a gente precisa que um evento dessa natureza seja leve, né? Porque eu sempre fico muito preocupado em estar na mesa com os convidados e, de repente, começar a sair as pessoas, porque a determinado momento as pessoas saem. Uhum. E então nós temos agora um terceiro, que é uma outra programado para o final do mês de abril, exatamente no dia 25. Cidade Amputada, Braskem. Sim. Vai tratar dessa questão que está na ordem do dia desde sempre, né? E a universidade não pode se omitir de fazer esse debate e mostrar exatamente o que está acontecendo numa cidade partida, de uma cidade que teve, né, quase 30% do seu território exatamente amputado, né? Onde pessoas foram retiradas de suas casas, né, altas horas da noite, velhos, crianças, né, pessoas idosas, né, e pessoas que tinham ali a sua casa durante anos e anos a fio, né, a sua família, muitas vezes o pai, o avô, e foram retiradas por conta de uma ação de uma mineradora que não trouxe nada, absolutamente nada, para a cidade de Maceió, exceto tristeza. Uma tragédia, na verdade. Uma tragédia. Então, esse assunto será discutido com várias pessoas, já nos confirmaram, pessoas que trabalham, por exemplo, o João Aldo Cavalcante, né, ter um livro publicado, tem um prefácio meu que ele pediu na época do Covid, e ele disse: Douglas, você é muito corajoso. Saiu, eu fui na época do Covid, antes de ter o Covid, mas não foi lá que eu peguei. Né? Eu fui lá para o lançamento do livro dele, ele vai fazer parte, tem um livro. O Elias Fragoso, que tem também livro sobre isso, é um economista, né, que já trabalhou muito nos escalões federais e municipais e estaduais, vai estar presente. Um presidente da Associação de Moradores do Flechal, né, que é um economista, né, exatamente essa pessoa vai estar presente, vai mostrar a dor dos que perderam suas casas e que tiveram suas vidas exatamente muito desfigurada com esse problema. Temos também o chefe da Defensoria Pública, que esteve no Tribunal Internacional de Roterdão, onde existe uma ação, né, para chamar a responsabilidade à empresa. Né? Bom, e o Abel Galino, o José Geraldo Marques, que é um cientista, né, é uma pessoa estudioso, também sofreu, foi arrastado de sua casa a altas horas da noite, inclusive o seu material foi, material que ele tinha do sargento, desapareceu, móveis, tudo, e coincidentemente saiu também o material que ele tinha, mas é um estudioso, e o Abel Galino nós estamos apenas esperando o seu assentimento. Todos os demais já estarão presentes. Será um grande momento e a universidade está, não só na praça, como disse Castro Alves, mas também nos seus auditórios para debater temas interessantes. Até porque nesses debates surgem propostas muito interessantes para viabilizar a solução de algum problema, e é o caso, não é, professor? Não se faz isso para penalizar. Eu até gostaria de convidar também a empresa, né? A gente não pode partir para, estar com uma situação de confronto muito direto. Nós estamos querendo debater o problema no circuito universitário, para você debater o problema. Debater o problema também impõe a sugestão se tiver emoção, de soluções, tem, porque as pessoas são atingidas. Mas, normalmente, se puder, sem emoção, friamente, sobre essa tragédia que afetou profundamente a cidade, né? Muito. Né? Nós temos 30% do território, Pinheiro, Mutange, Bom Parto, né? Parte do Farol, né? Então, é bom. E
teremos em seguida o outro, né, sobre o ecumenismo, que o fundador do SESMAC era muito preocupado, né, de ter ele era padre, mas gostava do ecumenismo, e eu fui aluno dele, fui professor do colégio dele, e então eu conhecia que é sobre quem é Deus. Então eu quero um protestante, eu quero um católico, eu quero um ateu. Uma forma democrática de conduzir a religião. Né? O ateu, não é? Eu quero uma pessoa da religião afro, não é? Católico, e o espírita, né? Para dar a sua dimensão. Eu acho que também são esses temas que movimentam a universidade. A universidade não pode ser engessada. Né? A sociedade. É uma pluralidade que se coloca aí na discussão. Exatamente. Professor, voltando ao início da sua fala sobre essa realização desses debates, na questão da guerra, né, que está dizimando a população palestina. Sim. No geral, o que a sociedade expôs nesse debate? Há uma compreensão do que acontece lá? Olha, infelizmente, existe em termos, porque infelizmente nós temos uma sociedade muito polarizada, né? Então você tem os defensores e você tem os que se opõem. Eu acho que no Brasil polarizado, como o mundo hoje está polarizado, é uma pena, né? Você sempre... Mas é cíclico, tem um livro de filosofia aí, uhum. né? A filosofia diz que a virtude está no meio, né? A virtude está no meio. Então, a gente sente que a polarização é grande. Quem é mais religioso, quem é mais de uma situação política definida é contra, e outras pessoas são a favor. Na verdade, existe uma guerra impiedosa que tem matado crianças, tem matado mulheres, tem matado... Que alimentam a indústria belicista também. Exatamente, né? A indústria belicista, porque nós temos até um terceiro livro, que foi Coronel Maia, sobre a nova ordem mundial, né? Como o mundo hoje está à beira de uma guerra, de uma terceira guerra que dizimará a humanidade, né? Com armas nucleares com vários países, se tiver uma guerra e com nuclear, países que não tem nada a ver com esses conflitos. Exatamente. Né? Então a gente vê isso e o que nós devemos lutar é por uma cultura de paz e rezar. Eu sou uma pessoa ecumênica, mas eu acredito num ser superior. Eu acho que a gente tem que rezar e torcer também, porque uma terceira guerra mundial, ela, sem dúvida nenhuma, a verdade nua e crua é que nós teremos o fim da humanidade. Né? Você tem Coreia do Norte, o Irã, os Estados Unidos, a França, muito extremismo, né, o Paquistão, a Índia, todos são vários, mais de 10 países, Israel, né, que têm armas nucleares. Não só atômicas, mas termonucleares, o que é muito maior que a bomba atômica. Né? Aquela bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki é fichinha para uma bomba termonuclear. Então, vai, evidentemente, exterminar a humanidade. Né? Então, as pessoas não se dão conta e ficam com um posicionamento belicista, né? De violência. Pela violência. E a gente deve exatamente torcer e lutar e rezar para que as pessoas baixem a guarda, baixem as armas e façam a paz, que isso é o que deseja a humanidade mais lúcida. Exatamente. Professor, estou sendo comunicada que o nosso tempo no primeiro bloco já passou e vamos chamar o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Até já você também. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador Douglas Aprato Tenório para a discussão, para a apresentação, né, de alguns estudos que ele questiona a sociedade, questiona a forma melhor de viver, como a gente está vendo aqui na discussão temática de uma formação continuada agora que está sendo realizada em 2024, onde o senhor coloca, vai ser mediador também dessa questão, o sucesso é ser feliz, a importância da saúde mental na sociedade. Dia 23 vai acontecer? Dia 25. 25? Não, esse já vida, aconteceu? Está acontecendo. Está acontecendo. Foi ontem lá em Palmeira, hoje em Arapiraca e na outra semana será aqui em Maceió. É possível, professor, esse equilíbrio na saúde mental em meio a tantas distorções de comportamento? As pessoas estão brigando por nada. Né, exatamente. Então, não é preciso ser budista e não ser cristão também, porque o cristão é diferente do Antigo Testamento, que é olho por olho, dente por dente, né? E o cristão, o Novo Testamento é amai-vos uns aos outros. Então, se a gente exercer isso, e está nas Escrituras, na Bíblia, né, que você deve exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, mas todas as religiões são importantes e todas têm dentro dos seus princípios a cultura da paz. Acontece que existe aqui e ali algumas brechas e as pessoas muitas vezes utilizam essas brechas para ter essa questão de um instinto conflitivo, belicoso, guerreiro, né, de destruir o outro, né, quando a gente tem exatamente o que fazer. Mas eu esqueci de dizer a você que tem outro assunto que também nós vamos fazer, que é sobre a questão da mobilidade urbana. Maceió está ficando difícil, né? Você sair, você vir de lá do Tabuleiro, lá da Gruta, em qualquer hora. Então, a questão da mobilidade, a gente precisa que os candidatos a prefeito da cidade, que é onde tudo acontece, não é no Estado, não é na República, a União, é no município. Nós estamos aqui passando por um problema de mobilidade urbana muito importante. Eu gostaria também de discutir esse tema mais adiante, lá em agosto, julho, agosto, né, que está perto, para a gente saber, despertar os nossos candidatos a prefeitos sobre esse tema que está dificultando a vida. Né? É difícil, você sabe, você esteve lá agora no Farol, né, para problema médico, exame, e você viu como é difícil. Eu passo isso todos os dias, né? Todos os dias eu passo isso. Então, mas também de Jatiuca e Ponta Verde é uma dificuldade muito grande. Hoje está difícil. A qualquer hora a mobilidade praticamente urbana, não existe. Então, claro, por exemplo, que a prefeitura tem feito umas coisas interessantes com relação ao ciclismo, que é importante, as vias alternativas. Resta saber se o trânsito permite isso. Mas é pequeno, né? Tem que ser uma coisa, um estudo científico mais amplo, né? Da edilidade, não é só a ciclovia, é o carro, é o pedestre, né? Então a gente tem que exatamente não temos metrôs, infelizmente, não temos o nosso trem. Podia ter trem também. O nosso trem é ainda menor do que foi quando ele foi inaugurado, é a mesma linha de 1860, 1870, ainda é menor. O erro que o Brasil adotou em não acatar a via nos trilhos. Sim, sim. Você veja que nos Estados Unidos você tem trem para todo lugar. A Europa tem de 5 minutos, tem trem para qualquer lugar que você quiser, trem de velocidade, alta velocidade. A China, que hoje é a grande liderança mundial, né, já passou todos, os Estados Unidos, a Europa, tudo, já está tudo com trem. Porque a gente ecologicamente correto, né? Ecologicamente correto, é mais rápido, né? Por exemplo, eu estive na universidade lá na França com o João, em um determinado momento, ele fez um trabalho sobre a cavalhada, eu fui fazer sobre exatamente o ciclo do açúcar. Nós tivemos doutores formados lá, Jorge Vieira foi um deles, né? O padre Mano Henrique, outro, e vários outros. Foi a primeira experiência nossa com pós-graduação, Instituto Senso. E os professores não usavam carro, eles vinham de bicicleta, ou vinham de metrô, de trem, entendeu? Então é uma realidade, mas a gente, por quê? Porque um trem ou um metrô, se
prefeito ou governador atual quiser, ou o presidente da República atual quiser, ele não vai inaugurar isso na gestão dele. Não só na seguinte, mas 10 anos depois, no mínimo. Então, ele não tem interesse em fazer isso, que é lamentável, né? Porque a gente não trabalha para usufruir, a política não é para usufruir naquele momento, é para gerações usufruir. Infelizmente, nós não temos aqui no Brasil essa cultura. Aliás, foi criminosamente arrancada, né? Lá atrás, os trilhos, porque era preciso a pressão os lobbies das montadoras é enorme, aí você tem deputados, e senadores, e governadores, e presidentes que, né, o próprio Juscelino entrou nisso, né? Condição, né? É um país continental, continental, né? E você veja nesses lugares que você tem cadeias de montanhas, e todas são transpostas. Aqui não, você não tem um trem daqui para o aeroporto, para a cidade universitária, hoje onde está se expandindo Maceió, né? Seria importantíssimo. O João Sampaio, quando foi prefeito, fez um projeto para isso, né? Eu vi o projeto e, infelizmente, não redundou em nada, porque eu reafirmo, não interessa ao administrador de plantão fazer aquilo que ele não vai inaugurar. Mandato. Não vai inaugurar, infelizmente. Esse comportamento egoísta redunda nisso. Já que o senhor falou sobre eleições, as eleições municipais, essa questão da polarização, como o senhor tem acompanhado, professor, já na condição de historiador? Olha, essa polarização que existe aqui no Brasil, ela que existe aqui na cidade, né? Eu lhe falei que na guerra você tem polarização, é hoje mundial. Você tem em Portugal, você tem na Espanha, você tem nos Estados Unidos agora, você tem na Colômbia, no Chile. É um fenômeno do século XXI. E a sociedade consegue identificar, por exemplo, na polarização, defesa de princípios que são contrários à evolução da sociedade ou não? Olha, isso é um tema complexo, daí porque nós fizemos esse debate, e aí Eduardo Magalhães, por exemplo, que morou muitos anos nos Estados Unidos, foi professor universitário, tem filhos que são juízes lá, desembargadores, a ex-esposa foi americana, então ele fez um contraponto muito interessante. Essa questão é uma questão que está no mundo. E, como disse alguém, né, Deus limitou a inteligência, mas não limitou a burrice, né? Deixou a burrice solta. Então, a gente tem as pessoas que não têm uma polarização. Tem questões óbvias aí colocadas. Você tem que, exatamente, tratar com equidistância, tratar cientificamente as coisas, com racionalidade. Então, infelizmente, nesse mundo virtual, então, isso se tornou presa fácil, exatamente. Oportunistas. Aquilo ali, né? Os influencers, né? Os influencers, eu vejo cada figura aterrorizante, né? Se dá bem, né? Milionário, né? É uma coisa terrível, mas é um mundo que contraria essa questão. E aí eles encontram seguidores. O camarada tem 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, quer dizer, aí realmente... aí você vai ver, espreme e o caldo não sai nada, né? Aquilo ali é veleidades, platitudes, inclusive negacionismos, né? Então, isso vai também para a política. Infelizmente, vai para a política, que é a nobre arte de dirigir as pessoas. Então, cabe a nós, que somos mais instruídos, não diria instruídos, mais experientes até pelos anos, a gente tentar alertar as pessoas para que essa polarização e esse negacionismo e essa atitude conflituosa, belicosa, ela não leva a nada. Não existe mais discussão, professor, só existe confusão, briga. É por isso que nós tivemos a ideia de fazer no nosso centro universitário, na universidade, exatamente essa discussão de temas pertinentes e necessários para que as pessoas, eu cuide bem para que não haja exatamente essa situação de animosidade e de belicosidade, né? Que as pessoas se atenham aos seus princípios, ninguém é obrigado a aceitar os princípios meus. Eu também não sou obrigado, e você, de aceitar os princípios do outro. A civilidade deve imperar. Impõe, né? Impõe, exatamente.
E nesse sentido, o senhor acredita que as eleições deste ano, a situação, por exemplo, nós temos um componente que o senhor já colocou aqui, né, as redes sociais, ela agora tem novos, digamos assim, tem elementos de culpabilidade, a inteligência artificial coloca pessoas em situações, eu diria que dramáticas. E ainda tem a tal da inteligência artificial, né? Que é uma coisa, é um risco que precisa ser exatamente estudado e domado, porque há tempo. Há limite, tem limite, há tempo, há tempo. Olha, eu quando criança e adolescente em São Miguel, existia a atividade política, era muito acirrada, né? Você tinha acirrada. Mas os comícios, né, professor? Os comícios nas casas das pessoas. Mas quando terminava, as pessoas se davam as mãos. Dificilmente você tinha uma inimizade. Não existia ameaça, nunca. Olha, a minha época lá de São Miguel, eu não sei aqui, eu digo lá em São Miguel, não existia esse clima de radicalização e de animosidade, sabe? Até familiares, irmãos, né? Pessoas que... E a gente vem até morte, né? Existe até morte de pessoas de família, amigos, né? Meu Deus, isso precisa ter um fim, precisa parar. Isso é irracional, isso é desumano, é uma coisa que preocupa a todos que pensam o futuro para os nossos filhos, nossos netos. E já está comprovado que o resultado de uma sociedade que pensa, raciocina em cima desses valores conflituosos, né, não deve apresentar um resultado satisfatório para a evolução humana. Não sai, não vai. A gente tem que sentar e conversar. Olha, não aceito os seus pontos de vista, não aceito mas os respeito, né? Aquilo que o Voltaire dizia lá atrás, né? E Aristóteles também, os clássicos, né? Olha, não aceito as suas convicções, mas respeito, não aceito, não concordo, mas respeito profundamente o seu ponto de vista. Professor, esses 2 livros que o senhor nos trouxe, um deles de autoria de Teita Pedrosa. Sim. Filosofia, a Eterna Busca da Verdade. É o título do livro, vocês estão vendo aqui. Ele está dentro de que contexto do SESMAC? Além da editora do SESMAC, além da nossa galeria de arte, além da nossa música, nossos jovens músicos, os estudantes têm a sua banda, os professores têm a sua banda, nós temos nosso maestro com mestrado na Europa, nós mandamos ele para a Europa fazer mestrado em música. Nós temos também a nossa editora que não parou um segundo, num momento, mesmo no Covid, ela lançou livros, né, continua lançando livros, e livros que nos parecem interessar a comunidade universitária e a comunidade maceiense e alagoana. Então, nós tivemos o lançamento de 3 livros a semana passada. Um é sobre exatamente a nova ordem mundial, essa geopolítica. Infelizmente, ele já se esgotou, não temos mais. E este da filosofia, né? Exatamente filosofia, que é a eterna busca da verdade, e da professora Teita, e essa sobre a poesia de um nosso ex-aluno, que é o Marcos do Sebrae, que é dirigente. Marcos Alencar, Marcos Alencar, a poesia que foi aluno como linguagem do inconsciente. Exatamente. Então, como Alivia. ele teve a oportunidade de conviver com pessoas que ele assistiu como psicólogo ou estudante, né? E aí ele fez esse livro que eu achei, quando ele me trouxe, eu achei que era um livro que interessaria a comunidade universitária e a comunidade externa, porque é realmente muito interessante a poesia dentro desse tete-a-tete, desse acolhimento do psicólogo com relação aos seus pacientes. Certamente, professor. E a editora, como o senhor disse, não parou. Não, a editora não parou e nem para. Nós já temos um outro curso de Direito, temos um livro sobre estudo sobre o cangaço, um livro sobre Padre Teófane. Nós temos uma editora que exatamente que ela se atém a títulos que interessam ao SESMAC, à comunidade sesmaquiana. Temos livros, também lançamos um livro no começo do ano, né, sobre como atender o médico, como atender no consultório, os nossos alunos. Importantíssimo.
muito. Não só o paciente, como a família do paciente, que é horrível você ir a um consultório acompanhando e o o médico paciente. nem olhar para você e passar a receita e mandar você embora e ignorar totalmente o paciente. Então, é muito interessante esse livro, do Dr. Mário Ronalso. Gostaria de saber de onde nasce essa frieza para uma formação de acolhimento inicial a quem está doente, né, professor? Olha, eu acho que essa é a pedra de toque de qualquer pessoa que trabalha com a saúde, de médico a enfermeiro, a fisioterapeuta, todos. Se não tiver esse sentimento de humanidade, de compreensão, de empatia com o outro, ela deveria escolher outro caminho que não fosse o caminho da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da saúde, porque a saúde, a pessoa doente, a pessoa que procura um profissional para tratar de seus males, está com dor, está angustiada, está sofrendo. A família também, ela precisa exatamente desse acolhimento. Daí que esse livro do Dr. Mário Ronalso é um livro muito interessante. Hoje o Dr. André já foi ontem, aliás, ele veio me pedir, porque esgotou, a gente, os alunos, os professores estão querendo exatamente um livro muito interessante. Nós lançamos lá no SESMAC, na Santa Casa, porque ele é nosso professor, e é também da Santa Casa, exatamente sobre essa questão. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já. É só um minuto. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador Douglas Zaprato Tenório. Professor, falemos agora sobre a atuação do SESMAC de uma maneira mais geral. E aí eu pergunto sobre essa questão do Observatório de Pesquisa Institucional, que nasceu em 2018 durante a USBPC aqui em Alagoas, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nesse sentido, como tem sido a produção de discussão e de realização de trabalhos pelo Observatório de Pesquisa Institucional? Olha, nós temos uma pró-reitoria de pesquisa, né, que é a entrega do professor Dr. Juliano Anderlini, que é um profissional muito... E temos os nossos mestrados e doutorados, né? Temos mestrado em saúde, né? Agora mesmo tem um número grande de médicos que quer participar, já participaram de outras vezes. Nós temos mestrado em análise ambiental, nós temos o mestrado em direito e nós temos o mestrado em biotecnologia e também o doutorado. Esse último, tanto o mestrado como o doutorado, é feito em parceria com a Universidade do Ceará e a Universidade Federal do Piauí. Então, mas nós somos, digamos assim, corresponsáveis com eles desse mestrado. E temos grandes conquistas, né? Agora mesmo, por exemplo, a minha fisioterapeuta, eu não sabia, ela me disse, ela terminou o mestrado dela, eu incentivei, e ela, na 2 semanas seguintes, foi contratada por uma empresa multinacional. Maravilha. Eu sei que eu perdi a minha fisioterapeuta, né? Competente. Mas por conta do mestrado em biotecnologia, que você faz em rede. Esse de biotecnologia é em rede. Os outros, o presencial de direito, os outros são mestrados profissionais. O ensino à distância está consolidado, só para não perder? Consolidado, sim. Então, o nosso observatório de pesquisa foi criado sob os auspícios do nosso queridíssimo e eternamente querido, que é José Marques Mello, que foi
iniciador do curso de jornalismo do Brasil, de vocês. Foi ele quem criou o primeiro curso de jornalismo, foi quem consolidou os primeiros cursos de jornalismo como a pessoa que o MEC entregou, ele que tinha uma passagem internacional durante aqui o regime militar, ele foi obrigado a sair, esteve nos Estados Unidos, na França, em vários países, e eu acompanhei particularmente nos encontros que a fundação dele sobre jornalismo fazia, e faz ainda anualmente, o seu prestígio internacional, não era nacional, internacional. Você tinha gente de todo mundo que vinha falar, era como se fosse um santo, uma pessoa, e realmente ele era um grande educador. Então, ele estava conosco aqui no SESMAC, sempre vinha a Maceió, ele tinha um amor enorme pela sua terra, santanense, né? E o nosso laboratório continua com pesquisa. Veja bem, agora mesmo nós temos temos vários projetos aprovados, FAPEAL, CNPq, Ministério da Educação, a Feira de Ciências, que tinha desaparecido, que eu tinha instalado lá atrás, há muitos anos, retornou, nós conseguimos um projeto, Feira de Ciência, com as instituições públicas e privadas, os alunos. Nós temos, inclusive, criamos, com a ajuda da professora Cláudia, né, que é a nossa pró-reitora adjunta, uma coordenação, que é uma pró-reitoria nossa, com a relação com a escola básica, porque a escola básica, nós nos sentimos extremamente vocacionados a ajudar a escola básica. Através de feira de ciências. Formação continuada também. De formação continuada, exatamente, e aí vem o laboratório, ajudar os estudantes a preparar projeto de pesquisa. Então, a gente tem esse trabalho que, muitas vezes, as pessoas que vêm avaliar o SESMAC, nós estamos já em mais de 32 avaliações, 33 ou 34, acho. Nós temos as duas últimas agora, todas são nota máxima, nota 5. Qual o diferencial para essa avaliação tão positiva? Olha, eu acho que é exatamente o projeto pedagógico que nós temos. Nós temos uma equipe pedagógica, eu tive equipe, eu fui da prefeitura, né, diretor da Fundação Educacional, que na época FEMAC. Não era a FEMAC, lá atrás. Eu tive uma excelente equipe, instalamos as escolas nas praças, escolas parques, as primeiras escolas pré-escolar, né? Pré-escola, nós instalamos isso em 78. Pré-escola no serviço, na atividade pública. Nas praças eu comecei a fazer as primeiras. Nós tivemos uma equipe muito boa de orientadores educacionais que começava a surgir, uma coisa que foi a FEMAC que fez, orientação educacional, supervisão escolar. Eu tive também boas equipes na Secretaria da Educação, né? E deixamos um trabalho que ainda hoje repercute, e também na universidade, onde eu fui coordenador e fui vice-diretor, fui diretor. Então, mas essa equipe do SESMAC, ela supera, eu acho que foi, eu digo, olha, cada uma foi maravilhosa, mas essa eu me encanto porque, efetivamente, nós fazemos um trabalho pedagógico de qualidade excepcional. Interiorização, como está? Olha, nós temos campus em Marechal Deodoro, que é a Escola de Veterinária, temos campus em Arapiraca, a Faculdade do Agreste, temos campus em Palmeira, mas nós não desejamos crescer e ir para outro estado, nem para outros lugares. O EAD, que é o primo mais novo, com o curso de medicina, é que nós temos também muito sucesso, está entregue a um profissional de muito gabarito, o professor Djalma, e assim como todos os outros cursos presenciais também têm tido notas muito boas. Então, a gente procura fazer aquilo que o Padre Teófanes tinha quando criou o SESMAC, e o Dr. João apoia inteiramente isso, pesquisa. Ontem assinei o edital de bolsa de pesquisa, né, para a extensão, para a pesquisa. E então fazer o melhor. E essa equipe, comandada pela professora Cláudia, né, ela realmente é uma equipe excepcional, que eu tenho muito orgulho de coordenar. E sempre com ideias, eu sou um furacão de ideias na cabeça. Eu não consigo parar sem estar vendo. Já nas férias de janeiro, eu estava já com uns 50, 70 coisas na cabeça, botei no papel, quando cheguei já reuni. Mas o SESMAC tem tido exatamente esse padrão de qualidade e de participação
na comunidade maceiense, na comunidade alagoana, né? E mostrando ao Brasil que os avaliadores chegam, ficam assim, às vezes até não acreditam, pensam que a gente está enrolando, temos que Como deixar... assim, professor? É porque eles acham que não é possível fazer um trabalho dessa natureza Nas aqui condições. na borda do Nordeste, né? Num estado pequeno, você fazer um trabalho desse. Muitas vezes a gente tem que Nordeste sempre aguardar. subestimado. Sempre subestimado. Aí eles ficam, normalmente são avaliadores do Sul, né? Sim. E alguns até ficam um pouquinho de ciúme, porque a gente tem, eles, às vezes, querem ser colocados e dizem, isso não é verdade, vocês estão nos enrolando, não sei o quê. Eu digo, olha, respeito vocês nos respeitam. Então, vocês vão ver se nós estamos fazendo, porque eles acham que é a encenação daquilo que nós fazemos com muita competência. Pois é, houve um período em que algumas universidades de outros estados chegaram a Alagoas. Como o centro universitário encarou essa, digamos assim, não era uma disputa, mas se falava muito que poderia perder, os da casa poderiam perder a condição de estar pioneiro na atividade educacional? Olha, Gorete, eu acho que grande parte dessas faculdades tem interesse apenas comercial. Eles não têm a alma da educação. O SESMAC foi criado por um educador nato, um grande revolucionário da educação brasileira, o Padre Teófilo. Não foi só o SESMAC que ele criou. Ele criou a Campanha Nacional de Educandário Gratuito, criou o Colégio Guido, criou a Faculdade de Filosofia, foi um dos fundadores da universidade. Então, ele vem acompanhando uma saga de educadores. Então, muitas vezes é dinheiro. É dinheiro. Nós não temos dividendos, não temos ações, não há dono. O SESMAC é uma instituição comunitária, né? É uma fundação pública de direito privado. E a gente, tanto nos que nos antecederam, o professor Zé Lima, que faleceu, que teve uma participação muito grande também, né? O padre, o Ivan Brito, né? Hermane Torres, essas pessoas que passaram ao SESMAC, o doutor João continuou, estamos há 22 ou 23 anos fazendo, e a gente exatamente persegue essa meta de ensino continuado, de educação continuada, de educação inovadora, de educação humanística, e então esses concorrentes, cada um que se estabeleça, e o povo alagoano e a população alagoana que veja quem é que tem essa noção de educação, junto com a escola pública. Nós somos meio público, né? Nós somos uma instituição pública de direito privado, então a gente faz tudo para seguir o ensino público. Claro que a gente tem a mensalidade, porque como é que a gente vai ter uma máquina enorme dessa, um navio enorme desse, se você não tiver? A gente não tem dinheiro estadual, municipal, federal. Mas aí nós estamos muito satisfeitos e não tememos a concorrência. Cada um que procure fazer o melhor. Gostaria que eles fizessem o melhor também, como nós fazemos. O ensino à distância está consolidado ou Olha, tem o interesse de investir nessa área, professor? Olha, como eu já disse, nós não temos interesse em ampliar o raio do SESMAC. Então, a gente tem o que nós estamos fazendo, fazer bem feito. Porque nós não temos interesse comercial. Eu também não gosto de grandes corporações, de grandes empreendimentos. Eu acho que a educação é diferente de comercial. A gente tem que ter o recurso, tem que ter gestão, porque você não pode. Mas não para ser ávido em lucro, ampliar. Eu vejo com muito reserva E a ampliação do ensino à distância foi feita muito com instituições privadas, né? Só privadas. Nós não somos privados, somos público de direito privado, somos diferentes, somos comunitários. Mas não podíamos deixar de ter, porque você também não pode deixar exatamente a corrente da modernidade de ter algumas aulas, né? Algumas aulas presenciais nós temos. Nós adotamos e o EAD vai muito bem, obrigado, vai crescendo, vai tendo, mas sem aquela ânsia de querer instalar polo de EAD. Sem ser a prioridade. Prioridade é presencial e qualidade de ensino, com pesquisa, extensão, inovação e humanidade, principalmente. Professor Douglas, é lamentável informar que o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. A gente tem essa oportunidade, né, de adquirir
mais conhecimento, agregar conhecimento cada vez que o senhor participa aqui do nosso Frente a Frente. Muito obrigada. Obrigado, digo eu. Estarei sempre à disposição. É um prazer conversar com uma pessoa inteligente como você e admirar a Assembleia, que é um projeto alagoano que deu certo. Né? Estava vendo, né, sempre a música alagoana em primeiro lugar, como eu faço também. Eu digo, olha, maestro, prioridade música alagoana aqui, viu? Dando erro. Música clássica alagoana, porque a música aí, geral, já tem seus apoiadores e tem muita facilidade. Então, a gente tem que exatamente exaltar a cultura alagoana, a educação alagoana e trazendo contribuição para que a nossa sociedade melhore sempre. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.